Olá, meus amigos, aqui Gilmene, Conde Basílio, estou aqui direto do nosso recanto Roça dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, eu venho num tom assim, muito, mas muito bravo, chateado. Sabe o que fica difícil, gente? É porque cada vez mais a gente vê se repetir coisas erradas. E principalmente a passação de pano para coisa errada. A maneira de julgar as coisas, os problemas e as pessoas. O que é problema, o que é errado para um, não é para outro. E o fato é, cada vez, às vezes por uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas é julgado de uma forma diferenciada a cada pessoa. E isso é muito chato, gente. Isso acontece no nosso país, acontece no mundo. Infelizmente, o ser humano tem esse tipo de medida diferente para cada um, né? A tal da régua, né? Uma régua diferente para lidar com os seres humanos de maneira diferente. Para algumas coisas é até legal, claro, o coração da gente ali não bate igual para todos. Mas a gente não está falando só de coração. Quando a gente fala sobre leis, sobre direitos e deveres, seja em qualquer área no mundo, qualquer uma delas, elas têm que ser eficazes. E elas têm que ser imparcial. O problema é quando é muito parcial as coisas. Por que você está falando isso, Gil? Porque assim, eu moro em duas cidades ao mesmo tempo. Eu moro em Itanhaém e moro em Peruíbe, aqui na Baixada Santista. E a Baixada Santista, ela está decepcionante. Por quê? Porque a gestão, né, política daqui, e não só política, mas todas as questões públicas aqui, elas têm um vício muito grande. É um povo viciado, né? Então toda a parte de órgãos públicos das cidades aqui é mais do mesmo. Como muda cada vez um governante e ele vem de uma sequência igual, ele mantém os mesmos lá. Fiscalização na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, na área de tudo. Então estão sempre os mesmos lá. Por isso que eles vão eleger sempre o candidato bola da vez. Por quê? Porque ninguém quer perder a mamata. Todo mundo quer, ninguém quer perder o seu cargo, o seu trabalhinho ali. Ok, tudo certo, sem problema nenhum. Desde que você execute o seu trabalho de uma forma imparcial. Seja para um familiar, seja para um amigo, seja para uma pessoa conhecida e seja para as pessoas que você não gosta também. Por que eu tô falando isso? Porque desde que eu estou aqui, já estou há muito tempo, principalmente na região de Itanhaém, e agora há menos tempo em Peruíbe. Mas essa coisa, esse ranço de você, pode, amigo do amigo pode, e isso é um agravante. Não é só um incômodo, gente. Ele pode gerar essas prevaricações, essas questões de parcialidade e não ser imparcial, ela vai gerar uma coisa ruim, como gerou agora essa semana. O que acontece? Existe uma praia que ela é tida assim como parece deserta, mas ela não tem a orla, e fica entre Peruíbe, ali na área das ruínas, e Itanhaém, entre Gaivotas. Então existe toda uma faixa de areia que é toda ela quase nativa, né? Então ela não tem passagem de carro, não tem nada disso, tal. E ali, em todas as duas cidades, é proibido. Carro na faixa de areia é proibido. Animal na faixa de areia, como cavalo, essas coisas animais assim. É proibido todo tipo de veículos tracionados a animais. É proibido, quando você está na praia, levar caixa de som, porque lá você vai para ouvir o som da natureza, não o som dos humanos. É proibido você fazer churrasco, proibido um monte de outras coisas que foram proibidas. Ok? É legal? Não é legal? Não estou aqui para julgar, mas existem as leis. Se existem elas, tem que ser cumprida. Então não pode, um pode e o outro não pode. Mesma coisa, existe a lei da importunação do sossego, do som alto. Existia um mito que você só podia fazer som, até as 10 da noite você podia fazer barulho. Mentira. Isso em qualquer outro lugar, principalmente na questão nossa do estado, você não pode fazer barulho que incomode. O que incomoda o outro é chamada fiscalização, e é advertido e passível a uma multa de provavelmente R$ 3.800. Tá?
É nessa faixa aí. E apreensão e retenção se for o objeto sonoro que esteja acontecendo isso. Em locais públicos e até mesmo na sua casa, em propriedades privadas. Se você não pode, mesmo que a casa é sua, coisa assim, você fazer esses tipos de coisa. Existe uma lei também aqui embaixo, você compra um terreno, uma coisa assim, você só pode construir com uma liberação ambiental da CETESB, que demora às vezes 3 anos para sair. Mesmo você tendo a escritura do terreno, sendo dono dela, se você não tiver isso, você não constrói. Então, se tem essas coisas e é dificuldade para um e para outro, para você abrir um negócio, você precisa de milhões de coisas que os órgãos públicos te exigem. Então tem que ser para todos. Aí o que que acontece, gente? Não tem fiscalização, só fiscaliza quem eles querem, quem eles não gostam, se é amigo do amigo do amigo ou parente, porque é uma cidade interior, é uma cidade pequena. Então favorece. Então um pode, outro não pode, então fica aquela história. E a mesma coisa, a faixa de areia. Não pode entrar carro, não pode entrar carro de tipo nenhum, para ninguém, para nada, não pode, entendeu? Por quê? Se põe em risco a segurança das pessoas. Se vai poder os carros andar na faixa de areia, tem que dizer que é permitido. Por quê? Porque quando você está andando a pé ali, ou de bicicleta, ou qualquer outra coisa assim, passeando, né, lá distraidamente, você já vai saber que ali pode passar carro, pode passar um veículo correndo, pode passar uma coisa assim, e aí você vai ter mais atenção. Então, mas já que é proibido, então tem que ser realmente proibido e tem que ser passível à punição. Uma turista veio para cá passear nesse final de semana e foi atropelada por uma charrete, seguido de 2 carros, e era uma corrida de charretes, com cavalo, com tudo, sem brincadeira. Ela estava passeando de bicicleta com a amiga na praia, filmando, toda contente, a amiga avista os carros, tenta avisar ela, a amiga avisa, a amiga vai para um lado, ela vai em direção à praia, em seguida ela só vê o carro, mas não vê que atrás, ela desvia do carro, mas ela não vê que atrás vinha uma charrete, apostando corrida, e atropela a moça. A moça é altamente ferida gravemente, com um trauma crânioencefálico, né, que é quando expõe a massa cefálica. Quando eu vi já isso aparecer, eu já sabia que dificilmente ia conseguir salvar, e se salvasse, a sequela poderia ser muito grave. Realmente, a moça ficou entubada, tudo, passou um dia, a moça veio a falecer, estão resgatando o corpo agora na hora que eu estou gravando aqui. A TV noticiou muito pausadamente, mas quando a TV maior, né, que no caso aqui a emissora é a Tribuna vinculada à Globo, quando a Globo mesmo lança na programação geral, e porque o negócio ficou grave, porque a moça faleceu, aí correram mostrar realmente a história e mostrar realmente. Agora, quem são os criminosos nessa situação? É o dono da charrete, que no boletim de ocorrência mente, dizendo que estava passeando e não viu a turista, estava passeando de charrete. Primeiro, passeando de charrete, por quê? É na praia, não pode, não é permitido. Então, o passeio também já seria criminoso. Quando se ingere bebida alcoólica, pela lei, você pegar um veículo e dirigir, você assume o risco de poder matar uma pessoa. Quando você entra na faixa de areia com um veículo ou com uma charrete com tração animal, com o caso do cavalo, e ainda com a agravante de estar tirando um racha, apostando corrida, você também está assumindo a posição de que você pode ferir ou matar alguém, entendeu? Se o local é proibido para isso, é só para pedestres. Então, gente, mesmo que ela estivesse a pé, não estivesse de bicicleta, ela não conseguiria ver. Por que eu tô tão bravo assim? Porque toda a questão de fiscalização aqui na Baixada Santista deixa a desejar. Não fiscaliza, não passa, não cobre a lei nem do silêncio, nem da questão de segurança e muito menos essa questão de proibição. Então, se não faz isso com a questão da sujeira, como vocês já viram denunciando da outra vez aí, e a mesma coisa, e a gente vai denunciar, a gente é criticado por um povinho aí meio que junto aí, e não sei o que as pessoas defendem, gente, porque só se trabalha na prefeitura. Outras pessoas, outros youtubers aqui da cidade que mostram e que vão mostrar os defeitos da cidade estão sendo atacados também por pessoas que vão ali nas redes sociais e atacam a gente denunciar isso. Por quê? Porque é os amigos dos amigos dos amigos, que é um cabide de empregos, é um cabide de empregos e de benefícios a pessoas completamente em situação ilícita, tá? Completamente a prevaricação entre essas pessoas. Agora, por que que não tinha fiscalização? Por que é que isso acontece? Porque se você puxar aí na internet, você vai ver que corriqueiramente acontece essas competições
de carroças, de charretes, de corrida de cavalo, de carro, de moto na praia, naquela faixa de areia. E a prefeitura não sabe, e os fiscais não sabem, a polícia não sabe, a GCM não sabe, os órgãos de segurança não sabem, de ambas as cidades. Não importa, porque é tudo a mesma história. Sabe o que acontece? Outro dia, um amigo nosso que tem lá negócio na praia, lá na Praia do Costão, na nossa praia, tava lá, o povo, aquele som, aquela coisa tudo assim, a GCM passou, viu aquele som todo e ia voltando, aí ele foi lá, abordou, olha, ali o cara tá com aquela, ninguém tá aguentando mais, tal, não sei o quê. Você tem que ligar, 153, 156, sei lá, tem que ligar. Como? Você tá ali, o órgão público está ali, o defensor público está ali, a lei está sendo corrompida, a pessoa está no ato, e porque não houve uma denúncia, você não vai parar? Quer dizer, então quer dizer, se uma pessoa estiver ali matando a outra, atirando na outra, mas se você não ligar 190, a polícia não vai fazer nada. Tá passando e você tá vendo o crime sendo cometido. Quando não é um crime, a infração sendo cometida, você não vai dar uma chamada, você não vai advertir, você não vai ali reter ali a caixa de som, como é prevista na lei, como tem placa nas cidades todas assim, porque não houve uma ligação. Quer dizer, por que é que então a pessoa, ela tá ali uniformizada e andando de carro para baixo e para cima? Esperando alguém? Quer dizer, se não houver denúncia, não há infração. Visualmente você vendo não acontece. A mesma coisa, você chama pela perturbação do sossego, alguém avisa, a pessoa baixa, chega a fiscalização depois. E aí? Volta sem nada ocorrer. Mas você mandou áudio, você mandou vídeo, você mandou print, tem a data, tem tudo. Não pode emitir a multa, porque tem que ser pego em flagrante. Mas nunca vai pegar, porque tem sempre alguém lá dentro que é o mesmo do mesmo, que está lá há 1000 anos e que nunca vai denunciar. Aí o que acontece? Mas é só perturbação do sossego. Aí a régua para essas coisas. Mas outra coisa mais grave. Agora aconteceu outra coisa mais grave. Uma pessoa morreu. Porque há muito tempo não se fiscaliza uma coisa que está acontecendo corriqueiramente. Com turistas, com tudo andando ali na areia. E aí, gente? É bonito? Então, aí a gente pode minimizar uma denúncia de perturbação do sossego ou de qualquer outra coisa, abafa, mas as pessoas não fiscalizam nada, nem a gravidade de um todo. Entendeu? Morreu uma pessoa em situação de rua, na porta da minha casa, perdeu o freio, caiu de bicicleta, desceu ali aquela descida, bateu lá, morreu. Foram um tempão para eu conseguir que viesse uma viatura para socorrer. Eu fiquei ali em massagem cardíaca um tempão tentando segurar a pessoa viva ali em desespero. Não tinha recurso, tinha pessoas, representantes ali que não sabiam se portar como foi. Até hoje, ninguém veio perguntar para ver se aquele rapaz realmente morreu de acidente ou se foi um acidente de trânsito, ou se alguém fechou ele, ou se alguém provocou aquele acidente, ou se foi um homicídio, alguma coisa assim forçada. Não veio ninguém pegar nada. Fui descobrir o nome dele pela digital e ainda só achamos a família porque nós, do nosso canal aqui, colocamos e divulgamos para todo mundo e foi achado. Até hoje não veio ninguém do trânsito, nada ali, para dizer, olha, temos que pôr um guarda-reio aqui, porque daqui a pouco os carros vão entrar dentro da sua casa, coisa assim. Existia um bueiro ali, que quebrou a tampa e ficou aberto, aí encheram de entulho, e nunca a gente pediu várias vezes para vir lá, nunca vieram tapar. Agora que meu outro vizinho conseguiu lá, de uma maneira, ele mesmo limpar e chamar, aí conseguiram colocar uma tampa agora lá. Porque qualquer um passa a pé, de bicicleta, o que for, o carro perde ali uma direção, porque uma descida bate naquele negócio ali, pronto, o acidente está feito. Por quê? Porque ninguém faz nada, não faz a denúncia. A gente tem que, quando faz uma denúncia, não adianta pela prefeitura, você tem que ir no Ministério Público, colocar tudo lá, descrever e tirar. Enquanto não for eliminado pela raiz, as pessoas que querem seus empregos, mas não querem trabalhar, e não querem trabalhar da maneira correta, elas estão lá para favorecer amigos. Gente, é muito triste mesmo. Eu tô vindo aqui, o nosso canal que é para falar de outras coisas, eu vou falar nisso. Mas isso tá acontecendo no Brasil. Existe uma coisa assim, existem três maneiras de encarar uma situação que está acontecendo assim. 3. Quando alguém comete alguma coisa errada, a mesma coisa. Se esta pessoa for sua amiga e cometeu algo errado, ou tem um vínculo com você explica. Se ela for uma desconhecida, você critica.
Se ela for uma pessoa que você não gosta, você crucifica. Mas o, o crime, ou a advertência, ou a irregularidade é a mesma. Mas o ponto de vista das pessoas é assim. Se é amiga, você tem uma explicação, você explica. E até defende. Se é desconhecida, você critica. Se é inimiga, você crucifica. Você não gosta, você crucifica. É desse jeito? Isso é justiça? Sabe por que a deusa da justiça, a estátua que representa a deusa da justiça, ela tem uma venda nos olhos? Não é porque a justiça é cega, pelo contrário, ela não é cega, ela está vendada para não cometer a injustiça de prevalecer um e favorecer o outro do mesmo crime. Colocando por base o seu vínculo que você tem com esta pessoa. O que deve ser retirado de lado. E é o que está acontecendo nesses municípios pequenos. Eu posso falar porque eu moro na Baixada Santista, mas em vários outros. Tá? Até nos grandes também. Só que nos grandes é muito maior, então tem muito mais competitividade ali no meio. E nos pequenos é sempre todo mundo muito conhecidinho, um de cada um. E o que não pode para mim, não pode para o outro. E a gente não pode abrir exceções, porque essas exceções, num horário errado, numa história errada, ela pode matar, como aconteceu com a turista. Por quê? Porque alguém está fazendo vista grossa, e como ninguém pune, ninguém faz, porque o amigo do amigo pode, e aí tudo bem, aí todo mundo acha que pode. E ninguém pune, continua aumentando, aumentando. Gentileza gera gente folgada, porque cada vez que você abre uma exceção para uma coisa errada, ela vai abrir as portas para que todo mundo cometa o mesmo erro em grande escala. E aí fica essa coisa aí. E agora? Uma mulher, jovem, 38 anos, adorava viajar, morre porque veio passear na nossa cidade. Porque veio fazer o natural, passear na praia. E aí? Agora, quem vai ser condenado por isso? A família desta moça. Vai ser condenada a chorar o resto dos seus dias a perda do seu ente querido. Porque o restante, nada vai acontecer. Pode até acontecer alguma coisa com a pessoa que estava conduzindo a charrete, que pode ser revertida a um monte de coisa. Mas não existia só um crime lá. Existiam carros, existiam outras charretes, existiam mais pessoas que estavam todas cometendo uma infração. Uma cometeu o erro de atropelar. E as que não? Vão voltar, vão fazer de novo e vão, por acaso, pegar uma outra pessoa. Ou um animal, seja o que for. Então, gente, quando a gente passa pano por alguma coisa errada, mesmo que seja um ente querido, mas o fulano eu gosto, fulano eu passo um pano, eu vou lá e eu desculpo. Você está abrindo brecha para todo mundo fazer isso. Não reclama depois. Eu sempre costumo dizer, é igual na época do Covid, gente, igual na época da pandemia. Porque eu nunca vi ninguém que morreu de Covid. Eu não peguei, e não aconteceu nada comigo. Eu. Ok. Enquanto a alça do caixão não estiver na sua mão e a lágrima for nos seus olhos, você não vai acreditar. Você vai minimizar o que está acontecendo. Mas não queira esperar nesse ponto, gente. Você também que está cometendo os erros, você que também que está passando um pano, você que está usando o seu cargo para beneficiar fulano, beltrano, ciclano, desviar aí, quando a gente faz uma denúncia, ou quando a gente apela, porque é o nosso direito, você que vai, que está aí, e que pega ali o telefone, desvia, não passa, você que é para fiscalizar, não fiscaliza, você que vai lá para punir, porque você está ganhando para isso. O seu salário sai deste serviço. Você que está indo lá para manter a ordem no lugar, se o seu cargo, a sua posição, o que você se preparou, o que você ali se candidatou, se admitiu a fazer, faça. Não importa seu partido, não importa quem você é, de quem você gosta, o que você não gosta. Se você gosta ou não gosta de mim, o importa é que você faça jus ao dinheiro que você ganha, que sai dos nossos impostos, que sai do nosso suor para a sua vida. Faça jus e respeito ao que está. Você não está ali para beneficiar ninguém. Você está ali para cumprir o seu trabalho. Quem deve, paga, quem merece, recebe. Ponto e basta.
É só isso. Ninguém está pedindo nada fora do comum. Os bairros, as coisas não precisam de nenhuma esmola, nada que venha milagrosamente dos órgãos públicos. A gente precisa é que o que tem já feito seja cuidado, seja fiscalizado, seja ali tratado como se é. Eu quero o produto que eu pago. Simples assim. Quando eu vou no mercado, eu compro uma coisa e pago, e eu quero receber o que está na embalagem, o que está escrito, o que está descrito e o que está ali, o que eu paguei. Exatamente isso. Eu não quero a mais, eu não quero a menos, nada disso. E é isso que a gente tem que querer. E dos outros seres humanos também. Do nosso Brasil, de onde for. Você paga por um serviço, eu quero esse serviço. A gente paga por internet, por não sei quantos megas. Chega lá, uma fração do que você está pagando sempre. Sabe? É muito complicado, é muito difícil. A qualidade das coisas está péssima, o serviço das pessoas está péssimo, tudo. Você combinou um serviço? Entregue. Faça. É o mínimo. A verba está lá, o dinheiro está lá, ninguém quer nada mais. Construiu uma praça? Mantenha ela. Você paga uma taxa do lixo, limpe a cidade. É altíssima. É isso só. Não pode, não pode. Se tem uma placa proibido, você está passando ali, alguém da polícia, da GCM, do que for, está acontecendo infração, automaticamente autue a pessoa, que isso é o que está na lei. Ah, tem que ligar e... Gente, pelo amor de Deus, você tá passando lá, tá vendo que tá um barulho do lado de uma residência. A gente chamou, quando a gente passou o problema na virada do ano, com aqueles loucos que fizeram um escarcéu do lado do castelo, a gente chamou, a gente não veio. Aí tinha policiais passando, nós paramos e pedimos para ele. Ele falou que não, que tinha que ligar. Como? Se eu tô te chamando pessoalmente. Ah, mas tem que a ordem vir lá de cima. Mas a sua função é essa, o crime está acontecendo na sua cara e você tá dizendo que não, gente. É tão absurdo isso, sabe? E tá chato, tá cansativo. E outra coisa, gente, a mesma coisa, as leis, hoje em dia, eu falo, eu tenho mais de meio século, então eu vivi um tempo onde as leis não existiam, mas as pessoas tinham mais respeito e empatia um com o outro, não precisava das leis. Hoje tem lei pra tudo, hoje tá chato. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando das leis sem estar sofrendo um problema. As questões de racismo, intolerância religiosa e outras coisas que eram necessárias, leis necessariamente oficializadas contra a mulher, contra o etarismo, contra a gordofobia, contra todos esses problemas, era necessário isso ter algo, uma penalidade jurídica. Mas a pena é que as pessoas babacas que nem viveram nada, um terço de que nós, com mais meio século, vivemos, de preconceitos em várias áreas e de problemas, antes de oficializar essas leis, que realmente passamos por isso. Outras pessoas não, elas não passaram por isso, nem estão nem perto e começam a usar dessa lei, enfraquecendo ela. A lei da perturbação é uma lei que existe para qualquer pessoa. Por exemplo, eu estou aqui na chácara, aqui do lado. Se começarem a perturbar demais, sonoramente, seja com o que for, pode ser um baile, pode ser um culto evangélico, pode ser uma gira de umbanda, o que for. Pela lei, eu posso reclamar e a polícia tem que falar, cessar o barulho. Só que, o que está acontecendo? O pessoal das religiões estão usando isso como intolerância religiosa. Sujar as vias públicas, sujar a natureza, vai pra tudo, cara. Você processa uma religião, como eu sou um bandista. Ok. Mas tem um monte de gente de um bandista, candomblessista, o que for, que está extrapolando em torno do que realmente é intolerância e o que é perturbação do sossego. O que é perturbação, o que é vandalismo, o que é sujeira na rua, o que é assim. É saber dividir as coisas, cara. Eu, para ter um templo que toca atabaque, isso, aquilo, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, a régua é igual para qualquer religião. Temos que ter isolamento acústico. Se eu quiser um bar, uma boate, uma coisa assim, vai ter som, tem que ter isolamento acústico. Eu não posso impor que outras pessoas fiquem 24 horas ouvindo o som que elas querem e não o que eu quero. Isso entrou na lei. E é assim que tem que ser. Não importa se é um bar ou se é uma igreja, o direito é o mesmo. O seu direito de culto é assegurado por lei. Mas de incomodar as pessoas é outra lei.
você também não pode bater. Aí eu vi esses dias aí, muita gente faz isso, sabe? Vai fazer despacho no portão das pessoas e ainda ameaça elas, se elas reclamarem, que é uma intolerância religiosa. Entra num cemitério, faz um monte de coisa em cima de túmulos. Detalhe, hein? Sepulturas e túmulos são de propriedades, não são só públicas, não, elas são de propriedades privadas. Tem umas que tem até escritura do lugar, tudo. Então, assim, é um local privado. Eu sou do tempo que você não podia fotografar nem filmar dentro do cemitério por causa da individualidade, que era uma coisa muito, muito séria, a questão de você estar ali. E hoje em dia as pessoas acham que porque elas têm uma ritualística, que elas podem passar por cima do respeito com o outro. E não é assim. Tolerância é uma coisa bem diferente, gente. A mesma coisa, tolerância racial. Eu posso não gostar de uma pessoa e discutir com essa pessoa, independente da cor da pele dela. Eu posso brigar com alguém e que não tem nada a ver com a cor de pele da pessoa. Os xingamentos é que não podem ser evidenciando esse tipo de coisa. Agora, me indispor, eu vou poder me indispor com quem quer que seja, e a mesma coisa comigo. O que não pode é me indispor por causa disso. Né? E a questão disso, aí você viu assim uma outra mulher lá, ai, porque fulano jogou spray de pimenta aqui, tá todo mundo lá fora, porque a gente tem aqui, mostra o papel da prefeitura, licença para tocar o terreiro aqui, tocar nosso atabaque aqui, coloca lá, tá lá a licença da prefeitura, que ela pode fazer isso, ok, aí com essa licença a pessoa acha que tá, só que eu vi bem a filmagem, o terreiro tem muro baixo, é parede com as duas casas vizinhas, não tinha parede, era uma varanda grande, aberta, onde eles fazem os trabalhos ali, e os vizinhos ali. Aí, a acusação é intolerância religiosa. Não, minha filha. Você não pode tocar ali daquele jeito. Por quê? Porque se o teu vizinho se incomodar com o volume do som, ele está no direito dele de pedir que você pare com o barulho. Ele não está pedindo que você pare de ser religiosa. Ele está pedindo que você pare de incomodá-lo com o barulho. Podia ser uma igreja evangélica, podia ser qualquer coisa, podia ser um baile ali, um baile funk, podia ser um baile de sertanejo, o que fosse. Entendeu? Você está extrapolando, é fora da lei. Então as pessoas estão utilizando leis muito importantes, coisa de uma maneira errada, para passar pano por uma coisa que está errada. Você tem uma licença da prefeitura que você pode ter o seu direito de culto, mas a prefeitura foi lá fiscalizar para você saber se ali pode ser um templo, se tem entrada, saída de incêndio, se tem um local. Você sabia que para você ter um templo, você tem um local onde acumula pessoas para uma reunião religiosa e for caracterizado um templo, você precisa de um alvará? E um alvará de segurança, com supervisão dos bombeiros, disso, para saber. E principalmente também medir a questão dos decibéis, para saber se você pode ou não emitir som naquele lugar. A mesma coisa nos bares, as mesmas coisas dos quiosques, nas coisas assim. Então, gente, se tem isso, por que não é fiscalizado? Então você também que é vizinho, que se incomoda com isso, você vai no órgão público, vai e reclame do barulho e deixe muito bem ali escrito o que é. E você também que está cometendo esse errado, vá lá e organize, já que você tirou uma licença na prefeitura, você também saiba que você tem que ter um isolamento ali para não incomodar o outro. Não é o que você cultua que incomoda, é a zorra, o barulho, a balbúrdia, toda aquela muvuca que você causa na vida de outra pessoa. Você nunca pode esquecer que a casa da gente é um sonho. A casa própria ou alugada é um sonho. É o seu lugar, é o seu santuário, é o seu lugar de descanso, é aquilo que você lutou para ter. E não é porque outra pessoa tem do lado que ela vai fazer o que ela quer e interferir a tua vida. E vice-versa. Saiba que você não mora sozinho no mundo. E que o pau que dá em José, dá em Mané. E tem que dar, igual. É assim. Não dá para ser essas 3 medidas. Entendeu? Se é amigo, se eu não conheço e se eu não gosto. Aí você tem uma régua para cada um, um julgamento para cada. Não, o julgamento é para todos. E a gente não pode vulgarizar as nossas leis como estão vulgarizadas desse jeito. Usar, porque agora tudo é intolerância, tudo é isso, tudo é aquilo. Não pode, gente. Porque senão, uma hora que realmente é uma intolerância, não vai ser julgada, não vai ser denunciada, não vai ser aceita. As nossas leis, tão lutadas e suadas, vão ser extintas. Ou vão cair na banalidade. Né? Você denunciou uma coisa que está te incomodando, não vou, isso aí é briga de vizinho, isso aí é briga de casal. É a mesma coisa, quando uma mulher denuncia os maus tratos que o marido está fazendo. Vai empurrando com a barriga. Aí depois você sabe que você vai chegar lá, houve o feminicídio, a pessoa foi embora. Aí alguém vai fazer alguma coisa? Não vai, porque não deram atenção no começo. Então, gente, o que a gente quer é o seguinte: tem a lei, tem que ser executada.
Houve uma incomodação? Vá ver, meça o lugar. O lugar pode ou não pode. E tem que explicar ali, o profissional que vai lá tem que explicar, olha, você está sendo denunciado pela perturbação, você não tem paredes, não tem isolamento, é isso. Tem que fazer a pessoa entender também que o problema é ela. E não adianta, porque senão a guerra nunca vai acabar. Se você não impor uma regra para um e para outro, não vai dar. E tem a pessoa chata também. E vê se realmente existe a incomodação. Foi, mediu, acertou. Mas não vai, não espera, não vai avisar, já chega ali. Não faz isso não, gente. Faz a coisa corretinha. Fazer a coisa incorreta, você gera. Porque quando os órgãos públicos não fiscalizam, aquela briga que está acontecendo ali, ela vai aumentando, se acalorando, fazendo uma coisa, sabe? Quando a lei não entra e não se impõe, você abre o precedente para algazarra. Aí os ânimos vão se inflando, a questão da impunidade vai entrando dentro de você, e aí a vontade de fazer justiça com as próprias mãos vai crescendo, e é aí que dá merda. Entendeu? Aí que dá merda, as pessoas entram em via de fato, um acaba matando o outro, um acaba, sabe, fica insustentável, fica insuportável, você acaba vendendo a sua casa a preço de banana e indo embora, você acaba fazendo, sabe? Acontece tudo isso. Há uma destruição assim, em massa. É como um castelinho feito com dominó. Você derrubou uma peça, o resto vem todo abaixo. E às vezes é a peça crucial. Então, você exija os seus direitos e você que trabalha no poder público, trabalha de alguma forma, faça o seu trabalho. É só isso que a gente quer. Não passe pano não, que você não foi contratado e nem recebe para isso. Faça o correto. Para o rico, para o pobre, para a pessoa em situação de rua, como tá. Porque é uma questão de olhar, por exemplo, quando esse rapaz acabou falecendo lá na porta do castelo, a maioria falou assim, devia estar muito louco, isso é drogado, isso é não sei o quê. Era um ser humano. Ele morreu de acidente ali. E tinha direito a ser socorrido. Eu fico muito louco da vida de você tratar bem uma pessoa porque ela está bem vestida e tratar a outra porque ela está mal vestida. Pra mim não existe isso. Tem muita gente que às vezes fala assim, você me desculpa, eu tá assim, ou tem que ir correndo no mercado, e ela vai, e ela tá com a roupa assim, suja de tinta, ou isso, ou aquilo, ou com a roupa surrada. Cara, você tá com roupa de trabalho. Eu olho pra uma pessoa daquela, eu não vou pensar que ela tá em situação de rua, ou que ela não tá, ou isso assim. Vou pensar, o cara é trabalhador. Se ele tá todo sujo assim, porque alguma coisa estava fazendo. Se ele tá muito arrumadinho, talvez ele não faça nada da vida. Ele tá ali, ó. E esses muito arrumadinhos, de repente, olha, ó, muita roupa, muita coisa assim, ó, dá pra ficar enfiando as coisas de baixo. Aí você vai ficar o quê? Mirando quem? A pessoa de pele escura, a pessoa que tá que não tá bem vestida, a pessoa que tá com roupa de trabalhador, ou a pessoa que tá em situação de rua. Poxa, para. E aí, às vezes, você vai ver, o mais engomadinho é o mais ladrão, o mais perigoso. Não dá, gente, pra ter esse tipo de julgamento. Tem que parar, e tem que parar já. Não dá pra esperar, não, gente. Porque o quanto mais demora pra se julgar as coisas, quanto mais hipocrisia tá tendo, estão passando pano em tudo, gente. A gente tem que ver, esse país tem que ter a lei cumprida. E a gente tem que parar de banalizar. Porque só vai dar valor se a dor, já falei, se a alcinha do caixão for a que você estiver segurando e a lágrima for do seu rosto que está caindo. Porque do contrário, um larga a mão do outro facinho, entendeu? Se você só segurar na mão de quem te convém, uma hora quem te convém também vai fazer igual, hein? Cuidado, hein? Semelhante atrai semelhante. Eu falo, o pau que dá José dá em Mané. Do jeito que você está fazendo, negligenciando ou atrapalhando outras pessoas, deixando de fazer, né? É problemático. E lembrando, eu falei a palavra agora negligenciar. Muitas das vezes eu tenho evitado esta palavra porque a galera também do exagero, né, de esvaziamento de pauta, tinha assimilado isso com a questão que era se colocar ao nível da pessoa negra. E não é, gente. Negligenciar vem de um outro verbo, de uma outra história, de uma outra coisa, e que não tem nada a ver historicamente com isso, tá? Tem palavras que realmente tem, e é bom que a gente vai abolir, mas essa não é uma delas, tá? Eu fui pesquisar, durante um bom tempo eu tirei e também acreditei nessa teoria, mas não é não. Vocês podem pesquisar, o sentido, o significado dela é outro totalmente diferente e vem de uma outra origem, tá? Que não tem nada a ver com a questão dos escravizados. Bom, gente, eu fico por aqui. Lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Bom, espero não ter sido tão azedo, mas não dá para ser doce nesses momentos. A gente tem que refletir e tem que pensar e põe exercício. Beijo no coração de vocês.
Até o próximo vídeo e tchau, tchau.